Salve, salve guerreiros! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso assunto, de matemática básica. Nós vamos hoje falar sobre GDP e GIP, carinhosamente assim chamado as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos ver como que isso relaciona, no mundo atual, as variáveis, as incógnitas, na matemática básica do dia a dia, tá bom? Veja como isso funciona. Olha o que são grandezas diretamente proporcionais. Significa dividir em partes proporcionais uma lista de números, de forma que cada um vai receber proporcional ao que foi investido, que foi dado, que foi mensurado. Por exemplo, vamos dividir 100 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Aí aqui eu vou dando uma dica para vocês, tá? Como é que eu particularmente resolvo. Diretamente lembra divisão, tá? Então vou pegar 100 e vou dividir proporcional a 2, 3 e 5. Como se fosse assim. Vou contar uma história para vocês e vocês vão entender melhor. Alguns anos atrás eu estive no São Paulo visitando meus familiares, meus irmãos. E minha irmã mais velha tem 2 filhos. A mais velha dela, minha sobrinha, tem 15 anos, a Camila. E o mais novo, irmão dela, tem 5. Olha como era fácil de fazer. Eu cheguei para Camila e disse: Camila, eu vou dar 100 reais para vocês dois, tá? Só que eu quero que vocês dividam de maneira proporcional à idade de vocês. Lembrando que dividir proporcional é dividir diretamente. A palavra diretamente fica subentendido, tá? Preste bem atenção nisso para você não achar que é obrigado vir a expressão diretamente na prova. Então, eu vou passar 30 dias. Dê um jeito aí de você saber quanto que você vai receber e quanto que seu irmão vai receber. Vocês não sabem, né? Que ela não veja essa nossa aula, essa playlist, para ela não sentir, né? Mas eu digo na cara dela, como é que eu volto e ela não pede ajuda a ninguém, nem vai na internet? Pois eu voltei mesmo com dinheiro, né? Deixei para dar outra coisa em outra época. Como é que faz então, Edson? Veja, eu ia dividir para Camila e para Pedro, né? Camila seria uma variável, Pedro seria outra. Camila eu ia dividir proporcional a 15 anos, Pedro proporcional a 5, tá? Então, de maneira mais fácil, eu ia somar Camila mais Pedro e ia dividir pela soma das idades deles. 15 mais 5 é 20. A soma que os dois iam receber ia ser dividido proporcional a 20, porque os dois juntos somavam 20 anos. Quanto que os dois juntos iam receber? 100 reais. Então, 100 dividido por 20 dava 5. Eu estaria pagando 5 reais por cada um ano. Aí era fácil saber. O mais jovem, que tinha 5 anos, ia receber 5 vezes 5, 25 reais. Ela que era mais velha, dos 100, ia receber quanto? 75 reais, né? Mas, vamos ver como é que a gente faz aqui. Dividir proporcional a 2, 3 e 5, vamos atribuir uma variável para cada uma deles, tá? Vou atribuir as variáveis x, y e z. Lembra da dica? Lembra a divisão. X é diretamente para 2, y é diretamente para 3, z é diretamente para 5. Agora vamos aplicar as propriedades da proporção. Soma todo mundo em cima, soma todo mundo embaixo. Olha como é fácil. Somando todo mundo em cima, somando todo mundo embaixo. Se eu somar todo mundo embaixo, dá 10. E se eu somar todo mundo em cima, você diz: ora, eu não sei quanto é x mais y mais z. Sabe? É a soma do que todos vão receber da divisão. E quanto é esse valor? 100, né? Então, 100 dividido para 10 dá 10. Sabe o que é esse 10, galera? É aquele K, é aquela constante de proporcionalidade. É o que faz cada razão dessas ser equivalente a outra, devido a 10. Então, vou pegar cada uma delas igual a 10, cada uma delas igual a 10. Assim eu acho o valor de cada um. X sobre 2 igual a 10, ora, x é 20. Y sobre 3 igual a 10, ora, y é 30. Z sobre 5 igual a 10, ora, z é 50. Acabou. Dividir números diretamente proporcional é dividir assim. Quem tem mais, quem entrou com mais na sociedade vai receber mais. Quem demorou mais, né, de investimento no grupo de sócios, né, vai receber mais. Quem pagou mais pelo bilhete premiado deve receber mais pelo prêmio do concurso. Tá bom? É muito fácil. Quem tem mais idade, quem é mais velho, no caso Camila, ia receber mais. Tá bom? Agora vamos entender o que é GIP, grandezas inversamente proporcional. Ora, é o contrário de diretamente. Seria dividir números em partes, né, de uma lista, de forma que cada um recebesse o proporcional ao inverso dos valores.
Quer ver o mesmo exemplo da Camila e do Pedro? Se eu chegasse para eles e dissesse, olha, o mais novo vai receber mais e o mais velho vai receber menos. Isso acontece muito entre os avós e netos. Quem for mais novo recebe mais, né? Isso é muito comum. Então, dividir 235 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 5. Como é que eu faço? A dica é inversamente, agora vai lembrar o contrário de divisão, multiplicação, né? Só que eu ainda vou resolver o primeiro exemplo como qualquer professor explica esse assunto para você, tá? Então, vamos imaginar que os valores seriam x, y e z. Então, x inversamente proporcional ao 3. Então, como é que eu escrevo inversamente ao 3? 1/3. Y inversamente ao quarto? 1/4. Z inversamente a 1/5? Z sobre 1/5. Tá? Aqui embaixo eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Quem é o MMC de 3, 4 e 5? 60. E em cima eu faço a soma normal. X mais Y mais Z. Então, vamos ao procedimento do MMC. 60 dividido por 3... 20 vezes 1, 20. 60 dividido por 4, 15 vezes 1, 15. 60 dividido por 5, 12 vezes 1, 12. Tá? Se eu somar o que cada um vai receber, tem que dar toda a quantia a ser dividida, 235. Aqui embaixo, vou repetir o consequente, 60. E se eu somar 20 com 15 com 12, vai dar 47. Por fim, aqui é uma divisão de fração. Vou repetir a primeira, 235, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, 60 sobre 47. Bom, fazendo rapidamente essa conta, você vai ver que o resultado vai dar 300. Agora ficou fácil. Cada razão dessa eu vou igualar a 300, porque esse 300 é o meu fator de proporcionalidade, a nossa constante K de proporcionalidade, tá? Então, x sobre 1/3 igual a 300, x é igual a 1/3 de 300, x é 100. Y sobre 1/4 de 300, ora, y é 1/4 de 300, 75. E z, se você nem quiser fazer essa conta, você já sabe que 100 mais 75 menos 235 tem que dar ele, né? É 1/5 de 300, é 60. Pronto. Expliquei para vocês da maneira como qualquer professor explica. Mas lembra da dica? Inversamente lembra a multiplicação? Então, eu particularmente faço assim. X, Y e Z é inversamente proporcional a 3, 4, 5. Ou seja, então agora vai ser x vezes 3, y vezes 4 e z vezes 5. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, né? Ó. 3 vezes x, 4 vezes y, 5 vezes z. Tudo isso é igual a k. Então eu pego todo mundo igual a k, isolo todo mundo e vou saber quanto que vale cada um em relação ao k. X é 1/3 de k, y é 1/4 de k e z é 1/5 de k. Se eu somar todo mundo, tem que dar o prêmio total, tem que dar o valor total a ser dividido, 235, né? Então quem é x? K sobre 3. Quem é y? K sobre 4. E quem é z? K sobre 5. Aqui eu vou ter que fazer o MMC sempre. O MMC de 4, 5 e 12, perdão, 3, 4 e 5 é 60, né? Então 60 por 3 dá 20, 20 vezes K, 20K. 60 por 4 dá 15, 15 vezes K, 15K. 60 dividido por 5, 12, 12 vezes K, 12K. Tudo isso igual a 235. Perceba que eu não fiz o MMC envolvendo o segundo membro, tá? Só o primeiro membro da identidade, da igualdade. Então, 20 mais 15 mais 12, 47K. Sobre 60, que é igual a 225. Se fizermos aqui meio por extremos, ou o famoso cruz credo, vamos encontrar aquele mesmo valor que já tínhamos, o K, que é 300. E finalmente a gente termina fazendo isso. 300 dividido por 3 dá 100. 300 dividido por 4 dá 75. E 300 dividido por 5 dá 60. São os valores correspondentes às três variáveis, aos três números que eram proporcionais e inversamente proporcionais, que agora é obrigatório aparecer a palavra inversamente proporcional. Sabe o que isso quer dizer? Aquele número que é maior recebe menos. Pode olhar, ó. E quem é inversamente a 5 recebeu 60, que é o menor. Quem é inversamente a 3 recebeu 100, que é o maior. Tá? Tranquilo? Deu para entender, né? A diferença de GDP para GIP? Muito bem. E para a gente encerrar, regra de sociedade. Isso é muito comum, né? Na divisão dos lucros, dos prejuízos de uma sociedade. Sempre é diretamente proporcional
ao que foi aplicado ao capital e ao tempo que cada um permaneceu na sociedade. Preste bem atenção no exemplo. Uma sociedade foi fundada pelos sócios A e B, com capitais de 300 mil e 150 mil, respectivamente, né? Após 6 meses do início, foi admitido um sócio C. Isso é comum, né, no mundo atual. Esse sócio C entrou com um capital de 200 mil. Sabendo que a sociedade obteve um lucro de 110 mil depois de um ano de funcionamento, a pergunta é: como saber descobrir o lucro, a parcela que cada um vai receber desses sócios depois de um ano de investimento? Lembrando que 2 deles passaram um ano investindo, outro só passou 6 meses. Então é muito fácil, preste bem atenção. O sócio A entrou com 300 mil por 12 meses. O sócio B, 150 mil por 12 meses. E o sócio C, 200 mil por 6 meses. Então faz assim, parcela A. O A vai ser 300 mil vezes 12 vezes K. Você vai já saber quem é esse K. Parcela do B, 150 mil vezes 12 vezes K. E parcela do C, 200 mil vezes 6 vezes K. Esse K será o nosso fator correspondente a todos eles, tá bom? Muito bem. Aqui para facilitar, nós vamos diminuir essa quantidade de zeros, cancelando, tá? Então, ó, simplificando os valores, nós vamos ter a parcela de A, 3 vezes 2 vezes K', que vai dar 6K', tá? Simplificando. B igual a 1,5 vezes 2 vezes K. Foi feito o quê? Dividiu aqui todo mundo, né? Com exceção do K, lógico. Dividiu esse cara, né? Por 100 mil, esse por 100 mil, esse por 100 mil. Dividiu esse e esse por 6, tá bom? Tem que ser igual. K, K e H são iguais, a gente não divide por ninguém. Então, 300 mil por 100 mil dá 3. 12 por 6 dá 2. Então, a parcela de A é 6K, tá bom? A parcela de B, 150 mil por 100 dá 1,5, né? 12 por 6, perdão, dá 2. Repete o K. Então, 1,5 vezes 2 vezes K, 3K. E por fim, 200 mil por 100 mil dá 2. 6 por 6 dá 1. Vezes K, a parcela de C é 2K. Pronto, vou somar todos esses produtos e vou igualar ao lucro que vai ser dividido de maneira proporcional a eles, tá? Então 6K mais 3K mais 2K vai dar 11K. 11K é igual a 110 mil. Se eu dividir 110 mil por 11, vai dar um K de 10 mil. Em outras palavras, era como se pagasse 10 mil o fator de lucro para cada um como investiu, dado o seu valor e o tempo. Pronto. Então a parcela de A é quanto? 3 vezes 2 vezes K, ou seja, 6 vezes 10 mil, 60 mil. A parcela de B. Parcela de B, desde aqui, a gente já poderia matar a charada o seguinte. B investiu metade de A no mesmo tempo. Então concorda? Se eu descobrir um ou outro, eu vou saber. Vai ser metade. Se A recebeu 60 mil, B vai receber 30 mil. Óbvio, né? E agora, 60 mil mais 30 mil, 90 mil. Para 110 mil, só sobra 20, né? Isso, só sobra 20. Mas se preferir, 2K igual a 10 mil, né? Então, 2 vezes 10 mil, 20 mil. Tranquilo. Essa é a regra de sociedade. Se divide de maneira proporcional, tanto lucro quanto prejuízo. Tá? De maneira proporcional ao capital investido e ao tempo que cada um permaneceu no investimento. Tá bom? Vamos finalmente àquele exemplo que, se você estiver acompanhando nossa playlist, você ficou lá no final de proporção? Vamos lá. A quantia de R$ 1.280 deve ser dividida para 3 pessoas. Quanto cada um vai receber se for dividida assim? Letra A. Se a divisão for feita diretamente proporcional a 8, 5 e 7. E lá, letra B. Se a divisão for feita inversamente proporcional a 5, 2 e 10. Então, vamos dizer que os valores, essas quantias atribuídas, sejam X, Y e Z. Tá bom? Então, em reais, cada um vai receber. Lembra, diretamente, lembra divisão. Então, vou colocar X está para 8, Y está para 5 e Z está para 7. E na B, inversamente, lembra multiplicação. X vezes 5, Y vezes 2 e Z vezes 10. Tá? Mas vamos um de cada vez. X está para 8, assim como Y está para 5, assim como Z está para 10. Aplicando aquela propriedade da proporção, soma todos os de cima, soma todos os de baixo. Somando todos os de baixo dá 20.
E ora, a soma de todos os três de cima é a soma do resultado a ser dividido para os três. Óbvio, né? Então, 1.280. Se eu dividir 1.280 por 20, vai dar 64. Adivinha quem é 64? A constante de proporcionalidade. Então, eu vou pegar cada razãozinha dessa e igualar a 64. Assim, eu vou descobrir quem é o valor de x, quem é o valor de y, quem é o valor de z. Tranquilo? Muito bem. Fazendo esses cálculos, aqui é matemática básica, né? Vamos encontrar para x 512, para y 320 e para z 448. Se é diretamente proporcional, gente, é muito fácil. O cara maior recebe a maior quantia, o menor recebe a menor quantia. Tranquilo? Agora vamos para a letra B, inversamente proporcional. Ainda sendo resolvido como muitos professores e autores apresentam, tá? X está para 1/5, y está para 1/2 e z está para 1/10, né? Então, somando todos os valores em cima e somando todos os valores embaixo, vamos ter. Lembra que a soma dos de baixo são frações com denominadores diferentes. Eu tenho que fazer o MMC de 5, 2 e 10. Ora, é 10, né? Então vai ficar assim. Em cima, essa soma eu já conheço, 1.280. E embaixo é 10 dividido por 5 dá 2. Vezes 1 dá 2. 10 dividido por 2 é 5. Vezes 1 dá 5. 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 1 é 1. Ok? De maneira bem rápida, 2 mais 5 mais 1 é 8. Então vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso de 8 décimos, ou seja, 10 sobre 8. Tá? Então esse resultado é 1.600. Adivinha, 1.600 é a nossa constante de proporcionalidade. Matematicamente, eu vou igualar ela a todas essas três razões e assim encontrar o valor correspondente a cada um. Muito fácil, né? Então, matemática básica, igualando cada razão a 1.600. Portanto, cada valor a ser encontrado é para x 320, para y 800, para z 160. Só para a gente tirar a prova. O menor valor recebeu maior quantia, ó, porque é inversamente proporcional. E o maior valor recebeu a menor quantia. Tranquilo, pessoal? É muito fácil, né? Muito bem. Vamos em frente? 3 estudantes de arquitetura construíram uma maquete em conjunto e combinaram que o valor total com a compra dos materiais seria dividido entre eles, de forma inversamente proporcional ao número de horas que cada um trabalhou. Ora, quem trabalhou menos vai pagar mais, entende? Isso acontece muito, né? Ah, não vou fazer nada do grupo não, então paga o trabalho todo, a compra, né? Assim? Então, observa a tabela. Bruno entrou com R$100, então só trabalhou 20 horas. Eduardo tem que entrar com quantos para trabalhar 25 horas? E Flávio, que entrou com 125, trabalhou quantas horas? Bom, então descubra o valor de x e de y respectivamente. E, gente, então é muito fácil. Se é inversamente proporcional, como é que nós vamos fazer? Inversamente lembra multiplicação. 100 vezes 20 é igual a x vezes 25, que é igual a 125 vezes y. 100 vezes 20 é 2.000. Ora, sabe quem é 2.000? A constante de proporcionalidade. Ela é igual a 25x e ela é igual a 125y. Então, 25 vai passar dividindo. 2.000 dividido por 25, 80. Pronto. Como o Eduardo vai trabalhar mais, ele pagou menos, R$80. Não faz sentido? E agora, 125y igual a 2.000, 125 vai passar dividindo, 2.000 dividido por 125, 16. Como o Flávio pagou ainda mais, né? É óbvio que ele vai ter menos tempo para se dedicar ao trabalho. Só 16 horas, tá bom? Então, a nossa alternativa seria a letra B, 80 e 16. Tranquilo? Vamos em frente. Olha que questão simples. A grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A e inversamente proporcional à grandeza B. Sabendo que quando o valor de A é o dobro do valor de B, o valor de G é 10. Quando A vale 144 e B vale 40, o valor de G vai valer quanto? Muito fácil. Dentro dessa igualdade, dentro dessa relação, as igualdades, né, são as mesmas. Portanto, montando a questão, G é diretamente a A, ou seja, divide A. E G é inversamente a B, então multiplica. Então isso é igual antes e depois, não é assim?
Muito bem, então ele diz, sabendo que quando A é o dobro de B, então tá aqui, A é o dobro de B, o G vale 10. Tá bom? Então, B, continua aqui, B vai morrer com B, 10 sobre 2 vai dar 5. Olha como é fácil. E ele diz que quando A é 144, o B vale 40, portanto o G vai ser quanto? Muito fácil agora, né? 144 e 40 são múltiplos de 8. 144 por 8 dá 18. 40 por 8 dá 5. Lembrando que se você não quiser fazer essas regras de cancelamento, não tem nenhum problema. Você poderia multiplicar aqui, vai ficar uma razão desse lado, uma razão desse outro, e finalmente você ia encontrar. Lembrando que lá no final, quem não gosta de trabalhar com regra de cancelamento, sempre vai dar frações maiores. Para chegar à fração irredutível, vai ter que simplificar também. Tá bom? Vai ter que fazer essa simplificação de algum jeito, ou antes ou depois. Tá bom? Muito bem. Então, 40 sobre 144 é o mesmo que 5 sobre 18. Olha que coisa boa. 5 de um lado e o 5 do outro eu posso cancelar. Então, fica 1 igual a G sobre 18. Cruz credo, G vezes 1 é G, 18 vezes 1 é 18. Portanto, quando A for 144 e B é 40, o G é 18. Tranquilo? Letra C. Eu acredito que agora é a nossa última questão. Preste bem atenção. Faça uma emergência, uma regra de sociedade, né? Uma pessoa emprestou R$ 1.200 de um amigo, né? Uma pessoa emprestou R$ 1.200 de um amigo, 1.080 de outro e 920 de um terceiro. A pessoa estava precisando de levantar uma certa quantia, pegou o dinheiro de 3 amigos, comprometendo pagar a todos numa determinada data, porque ia ser sem juros. Só que na data combinada, essa pessoa dispunha apenas de 2.800. E ele decidiu pagar a cada um deles, né, com quantias diretamente proporcionais aos valores investidos. O que significa dizer? Que aquele amigo a quem ele pegou mais, ele vai dar mais da quantia. Por que isso, Edson? Porque se você perceber bem, 2.800 não é o valor total que ele pegou emprestado. É um valor aquém, menor. Ah, tá certo. Aquele a quem ele pegou menos, ele vai dar menos, tá? Mas vai dividir de maneira proporcional. Eu pergunto a você, você saberia fazer essa questão? Pare o vídeo, tenta resolver e aí depois você volta aqui. Muito bem. Levando em conta que você parou, você foi tentar ver, né? Vamos ver como é que faz a questão? Dessa maneira, o amigo que emprestou, olha a pergunta, ao amigo que ele emprestou a maior quantia, ele continuou devendo ainda quanto? Porque lembra, a quantia que ele conseguiu é uma quantia aquém do total. Então ele vai pagar só um valor que é proporcional ao que cada um investiu com ele, né? Emprestou a ele. Só que é um valor menor. A quem ele emprestou 1.200, tomou 1.200, ele vai pagar menor. Quem emprestou a ele 1.800, 1.080, ele vai dar menos. E a quem emprestou 920, ele ainda vai dar menos ainda. Então ainda vai surtir uma diferença. Ele ainda vai ficar devendo a cada um deles uma certa quantia. Mas para a questão, ele só quer saber aquele cara de maior valor. Quanto que ele ainda vai ficar devendo. Como é que se faz? Vamos lá. O amigo A, diretamente proporcional, ou seja, divide por 1.200. Ao amigo B, divide por 1.080. Ao amigo C, divide por 920. Todos eles o que tem em comum? Uma constante de proporcionalidade. Então, vou igualar todo mundo a K, e aí eu vou ter A, 1.200K, B, 1.080K, C, 920K. Entende que na regra da sociedade o resultado final sai sendo essas multiplicações? A parcela do A é um produto, a parcela do B é um produto, lembra? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar a quantia que todos vão receber, né, a o valor que ele tem disposto a pagar. Se eu somasse tudo, era para dar 3.200. Ele tinha que ter 3.200 para pagar todo mundo. Só que ele tem esse valor? Não. Ele só tem 2.800. Então, vou pegar, somar todos e igualar 2.800. Quem é A? 1.200K. Quem é B? 1.080K. E quem é C? 920K. Tudo isso igual a 2.800. 1.200 mais 1.080 mais 920 dava quanto? Dava 3.200K. Igual a 2.800. Então, K fica aqui, 2.300 passa dividindo. Ora, quando eu dividir um valor menor por um maior, vai dar um número menor que 1, né? Então, dá 0,875. Esse é o K correspondente. Ele só tem praticamente 87,5% do valor de cada um dos amigos, de cada um dos que investiram com ele.
nas aulas futuras de porcentagem, vamos relembrar como escrever isso em decimal, tá? Então, muito fácil. 1.200 vezes 0,875, 1.080 vezes 0,875, 920 vezes 0,875. Se a gente quiser descobrir de todos. Mas a questão não pediu isso, né? A questão só pediu para a gente descobrir da maior quantia. Então, basta fazer 1.200 vezes 0,875. Quando a gente faz isso, olha o que acontece. Só dá 1.050. Ele só vai conseguir pagar ao amigo que emprestou a maior quantia para ele, só 1.050. Mas, na verdade, ele pegou quanto com o amigo? Emprestado 1.200. Então, ele ainda vai ficar devendo quanto com o amigo? Ainda vai lhe restar uma dívida de R$150. Item C. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Esse foi nosso assunto, foi a continuação de razão e proporção. Agora sim você conseguiu ampliar, né, o seu leque de visão em relação a esse assunto, muito importante para os dias atuais, inclusive os concursos, tá? Eu espero ter atendido a sua expectativa. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência e sua audiência. Até o nosso próximo encontro.